Boa noite, estamos na aula 24 de Bereshit, da nossa série, depois de uma folga semana passada. Agora voltamos com força total. Hoje a aula é muito interessante, a gente vai ver sobre o nascimento de Ismael, né, que origina os povos árabes. Assim. Resumindo só, nas aulas passadas a gente viu que então tem uma proposta que Deus atribui a Abraham, que até então ele se chama Avram só, que qual é essa proposta? É criar um novo povo, ou seja, uma nova nacionalidade, e ir para uma terra que Deus manda aqui, a terra de Israel, e depois dessa terra então fazer um novo povo. Isso é um pouco difícil para Abraham, porque até então ele tinha 75 anos, e ele entendia que o objetivo de vida dele era espalhar o monoteísmo para o mundo inteiro e fazer alunos, e não criar uma nacionalidade específica, e sim uma visão, vamos dizer, uma ideologia cosmopolita, ou seja, de abranger o mundo inteiro e trazer o mundo inteiro para perto de Deus. A gente vê que também outra coisa é fazer um povo, só que ele não tem filhos, ele é estéril, a esposa também já tem 75 anos. E que povo é esse? Então começa a ter várias propostas de quem vai ser esse povo. E ele fica um pouco relutante, então ele vai para o Egito, a gente viu isso. Isso vai ser importante. Está escrito que depois que acontece tudo da história do Egito, fala que Abraham ele voltou como Rehush Gadol, com grandes posses, propriedades, tá? Dentre elas fala tinha tanto animais como dinheiro, como também pessoas, que eram os escravos e as escravas da época. Já viu que na época, o que era escravo e escrava também eram os alunos. Os alunos também eram, eu quero te seguir, mestre. Então, virava um servo da casa do mestre e estudava com o mestre, servia o mestre, coisas do tipo. Tá bom, então a gente viu isso. Depois, na aula passada, a gente viu então que finalmente tem essa coisa de ideologia de religião ou nacionalismo confuso de Abraham, até que a aula passada a gente viu sobre o Brit Ben Abetari, que é o primeiro pacto mesmo que Deus faz com Abraham sobre as partes cortadas, que Abraham tem a dúvida o seguinte: tá bom, eu mereço pertencer a essa terra, mas e meus filhos? Vai que eles vão pecar, e assim como os povos que moram aqui foram expulsos, quem disse que meus filhos, meus descendentes, que você está falando, também vão morar aqui? E Deus dá um checkmate nessa questão, nesse conflito na cabeça de Abraham, e fala: não, porque da mesma forma que você merece, porque você passou por Ur Kasdim, ou seja, você pulou na fogueira e saiu vivo, ou seja, eu fiz um milagre para que você venha para essa terra e tenha filhos. Seus descendentes também, se por acaso eles pecarem, também vão ter sofrimentos que outros povos vão subjugar eles. Eles vão passar também, vamos dizer, por fogueiras. E depois eles vão sair puros para poderem voltar para essa terra. Então, sempre que precisarem de algum conserto por questão ética e moral, ou infidelidade, ou seja, de seguir Deus, eu vou organizar com que eles vão para o exílio. E lá, depois do exílio, eles vão voltar, e esse é o pacto. Que sempre que eles merecerem serem exterminados do mundo, vai ter o exílio, e depois do exílio eles vão retornar com mérito e vão, ou seja, eternamente ter essa terra. E o pacto é feito sobre a terra de Israel, e não sobre a Torá, sobre a religião, mas sim sobre o pertencimento e poder morar na terra de Israel. Isso que a gente viu, tá? E aí então Abraham finalmente ele entende que sim. E aí Deus fala finalmente: você vai ter um filho que vai sair de você. Que fala: não tenho filho, ele fala: não, vai. Finalmente, ou seja, não é o seu aluno, que ele fala: o meu aluno, o Eliezer, o Damasco, de Damasco, ele que vai dar. Não é seu aluno, você vai ter um filho que vai sair de você. Mesmo com a sua idade, você vai ter um filho. Então, Abraham, ele sai desse pacto entendendo que toda a descendência para sempre vai herdar a terra de Israel, número 1, e 2, que a descendência vai sair dele próprio. Então, esse é o resumo das aulas passadas, e agora a gente pode entrar nisso, agora na nossa assunto. Tá? Então, a gente está no capítulo 16 da Parashá Lech Lecha, capítulo... Não, 16 ou 17? Calma aí. 16. Não, mas é... Não, desculpa, é capítulo 17. A gente estudou o capítulo 16 aula passada, a gente está no capítulo 17. Então vamos atualizar aqui. 16 será... não, 16 está certo. 16, desculpa, gente. Estamos no capítulo 16, isso. Primeiro versículo, tá?
Foi? 16 de primeiro versículo. Isso, vamos lá. Mas é 15, né? 16, um antes, que é o Tetizai, que eu me confundi, acabei confundindo. Versículo 1 antes, deve ser uma página anterior. Aí, 16, tá? 42. Então Deus faz, vamos lá. Foi 17? Isso, estava aí, 16, versículo 1. Tá? 14. Não, estava ali, ó. 44. Tetizai, mais um. Vamos lá. Então, a gente viu que acaba o capítulo passado falando: você vai herdar a terra e seus filhos para sempre, eu vou expandir as fronteiras de Israel, que até o rio Eufrates, até todos os limites. Então, Abraham acorda desse sonho profético, entende: uau, vou ter um filho, vou herdar tudo. E que a Torá, logo agora no 17, versículo 1, vai contar: Vesará eshet Avram. E Sará, a esposa de Abraão, lo yaldalo, não deu um filho para ele. Ponto. Não ponto tem a frase, mas vamos parar por aí. Ou seja, é interessante como a Torá vem trazer aqui um contraste direto entre profecia e realidade. Tipo, Deus fala: você vai ter filho e vai herdar tudo, os 10 povos, e conte a Torá. E a Sará não teve filho. Bom, tipo, às vezes tem uma profecia antes, aí você acha: agora já está tudo organizadinho. Aí você vai ver a realidade, é o contrário. A mesma coisa quando vai cumprir os mitzvot, né? Você vê: uau, isso vai melhorar a minha vida, Parnassá, mitzvah, Shabbat, não sei o que lá, você estuda, fica: eu vou fazer. Você vai fazer, você vê a realidade, aí tem dificuldade, é difícil para fazer, justo aquela semana você exigiu que no trabalho, né? Sempre, ou seja, a realidade é sempre diferente da visão. Mas primeiro vem a visão. E depois tem que entender como essa visão vai entrar na realidade. Deus sabe o que está falando, mas Abraham na hora ficou: calma aí, mas... Vamos dizer, ele saiu da prisão, tentou lá, agora vou ter filho. Ele não teve filho. Isso, ó, Vesará eshet Avram lo yaldalo. Vê lá. E para Sará, Shifhat Mitzrit Ushma Agar. Ela tinha uma escrava egípcia, que o nome era Agar, tá bom? O nome dela, Agar. Agar é um nome interessante, que Hagar, se ele, como é estrangeiro, Ger, né? Estrangeiro. Ou Ger pode ser também um convertido, né? Ger. Hagar é o estrangeiro, a convertida. Os convertidos é a. A gente vai ver que Agar não é uma pessoa simples e não é uma pessoa baixa. Ela, tipo, é a potencial matriarca do povo judeu que tem que nascer. Ela é, tipo, a segunda opção. Sará não tem filho? Então tem Agar. A gente vai ver isso. Ou seja, não é uma pessoa simples que a gente está falando aqui, sim, é uma pessoa muito elevada. Tá? Mas a gente vai entender, então, que entre a visão e entre a realidade existe aqui uma diferença abrupta. E a questão é porque a realidade não está em conformidade com a visão que Abraão teve. Ou seja, tem alguma coisa na realidade que impede a visão de se concretizar. A profecia de se... Nem a profecia que é mais, é um pacto, né? Um brito, de se concretizar. Um brito, quem fez o pacto? Deus com Abraão. Não foi Abraão que fez com Deus, é Deus que fez com Abraão. Ou seja, Deus fez um pacto. Ou seja, ele vai fazer, mas não tem alguma coisa que impede isso de agora estar concretizando. Por quê? Tá? Por quê? Essa é a pergunta. Não, mas por que nesse momento, o que diz a Abraham que esse pacto não está se concretizando? A gente vai ver que a Sará não teve filho, ou seja... Sim, mas esse pacto poderia se concretizar por Agar. Sim, mas isso é um plano B. É o que a Torá vem falar. A Sará não tinha, mas tinha então Agar. Ela fala: então Abraham, vamos tentar com Agar? Okay. Ou seja, é o plano A. Vamos então reformular a pergunta. Por que não concretizou de imediato como a gente se espera? Abraham e Sará. Essa é a pergunta. Não só isso, tipo, por que Abraham esperou 75 anos para isso? Ele não poderia estar 10 anos casado com porque Sará? Deus impediu Sará até então de não ter filho com Abraham. Não, depois de um tempo ele viu que a Sará não pode ter filho, ele não... ele também era infértil. Mas vamos supor, talvez ele não sabia disso, que ele era infértil. Não sei. Tem opiniões. Boa pergunta, por que esperou tanto? A gente vai ver daqui a pouco aqui que pela lei judaica você tem que contar 10 anos com a esposa.
Mas isso só vale a partir de que a gente vai ver que está em Israel, que chega em Israel. E é isso que vai acontecer. Abraão chega com 75 anos em Israel e os explicadores falam que é um dos motivos que eles queriam ir para Israel por causa disso. E aí eles esperam 10 anos. Aí passam-se 10 anos, ou seja, tanto que a gente vai ver que Ismael nasce quando Abraão tem 86 anos. Ele chegou com 75, esperou 10, mas nasceu 86. Então, por isso, é o que a Torá vai dizer daqui a pouco. Então, ele vai esperar estar 10 anos em Israel para ver se vai ter ou não. Mas então, a gente vai ver que o plano perfeito, como se espera que Abraham e Sará, não cumpre. Por quê? Então, a gente é obrigado a falar que existe algum defeito. Não vamos dizer defeito, mas alguma coisa que impede isso de concretizar. Ou em Abraham, ou em Sará, tá? Ou em ambos. Por que não? Porque neles pode ser em outro lugar. Não, os dois não estão conseguindo fazer o que Deus falou para eles. Depende deles só. Ou seja, ou que o impedimento está em Abraham, e ele não está conseguindo concretizar o que tem que fazer, ou está em Sará. Um dos dois, ou nos dois. Aqui vê Sará, Eshet, Avraham, a pergunta é em quem está essa fraqueza, esse defeito, esse impedimento está em quem? Em qual dos dois? Tá? Para que isso não aconteça. Então isso que está falando, vê Sarai e Eshet Avraham, ou seja, a gente já sabe que Sarai é a esposa de Avraham. A gente está falando, vê Sarai, a gente já sabe que ela é a esposa de Avraham, tá? Mas está escrito, vê Sarai, e a Sará, esposa de Avraham, já sabe disso. Ou seja, quer dizer, a Sarai, que é a esposa de Avraham, Lo Yaldá o quê? Tinha que ser Lo Yaldá, mas está escrito Lo Yaldá, Lo. Não teve para ele um filho, não teve um filho para ele. Sim? Então a gente vai... Quê? Mas ninguém também. Não precisa falar para ele. E não precisa dar para ele, ou seja, porque está então para ele. Então a gente vai ver que antes de casar com Abraão. a gente vai ver o seguinte, que o que a Sará vai pensar é o seguinte, o problema está em mim. Eu não consigo dar para ele um filho. Então, que venha outro. Que o problema está em mim. Sará vai pensar assim. O que a Torá aqui talvez está querendo dizer é o contrário. Que Sará não deu um filho para ele. Que o problema está nele. Porque se fosse outro, ela teria um filho. Para ele não funcionou. Mas o problema não é nela. Sim, é que é para ele. Sim, ou seja, uma coisa é o que a Torá quer contar, que a gente vai ver que provavelmente o problema é Ló, é para ele que ela não deu um filho. Mas e pelo contexto dá para entender que a Sará, ela entende que o problema está nela. Mas a Torá quer dizer que ela é esposa de Avraham. Isso é muito importante, tá? O Maharal ele vai explicar por que Avraham até então não teve filho, tá? E o Maharal ele vai explicar que para Avraham ter filho, ele tinha que esperar até ter 100 anos de idade. Assim como Ever, a gente estudou, teve filho com 100 anos de idade. Não. O Ever que teve filho com 100 anos de idade, é o pai dele, calma, é Bereshit 5:32. Calma, deixa eu ver um segundo. Bereshit, capítulo 5. 5:32. 500 anos. 32 aqui. Vai Noah ben Hamel Matana Velenoa Shevet Haver. Não, Shem. Vai isso. Noah, vou explicar melhor. Noah, o Ever, ele tem filho com 100 anos. E Noah também, ele só passa a ter filhos com 100 anos de idade. Por quê? A ideia aqui é que 100 anos, as pessoas viviam muito naquela época. É o ano, vamos dizer, da plenitude. Fala em Pirkei Avot, tem uma Mishnah capítulo 5, Mishnah 21, que fala a época de cada época da vida. Com 5 anos começa a estudar a Torá escrita, com tantos anos Torá oral, 13 anos mitzvot, os preceitos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50, 60 anos, vai até 100 anos. Ou seja, quer dizer que com 100 anos você passou por tudo que a vida te ofereceu. E aqui para eles, talvez, então, quando você ou seja, você ainda é uma pessoa que está aprendendo da vida. Quando você é uma pessoa perfeita, você já passou tudo, 100 anos. Agora eu posso fazer alguma coisa essencial para o mundo. Isso o Maharal vai explicar, tá bom? Quer dizer o seguinte, que Avraham ainda não estava 100% preparado para o filho, tá? Essa vai ser a ideia do Maharal. Avraham vai ter Yitzhak com quantos anos? Com 100 anos.
No final, tinha que ser com 100 anos, que tinha que nascer o povo judeu. Assim como Éver, assim como os filhos de Noa, tá? Aqui também, aqui no versículo 5, capítulo 5, versículo qual que eu falei, versículo 32, tem o Urash. Aqui o Urash, ele fala assim no versículo 32. Amar Rabi Yudan, falou o Rabino Yudan. Qual o motivo que todas as gerações tiveram filhos? Ah, não, desculpa, confundi. O Noah teve filho com 500 anos. Só que quando teve o dilúvio, que Noah tinha 600 anos, os filhos já tinham 100 anos de idade. Essa é a ideia, isso que ele vai falar. Por que todas as gerações tiveram filhos com 100 anos e Noah com 500 anos? Amar a Kadosh Baruch Hu, falou Deus. Imre Shaim Hem Yovidu Bamai Verale Tzadik Lazer. Vem Tzadikim Hem Itri Achalav Lasota Vot Arbe. Que vai Shetimanov Loyole da Tá, não vou ler tudo, é o seguinte, ele fala o seguinte. Falou Deus pensou assim. Se esse Tzadik, o Noah, esse justo, tiver filhos, e esses filhos forem pessoas perversas, eu vou ter que destruir eles no dilúvio, daqui a 100 anos que tiver o dilúvio. E aí, coitado desse justo que vai perder seus filhos. Então, eu vou esperar ele não ter filhos, para que quando tem o dilúvio eles tenham até 100 anos de idade, que até 100 anos de idade eu ainda não julgo as pessoas. Assim que o Urash traz. Que o julgamento só vem depois dos 100 anos de idade, porque só depois dos 100 anos de idade é uma pessoa pronta para ser responsável pelos seus atos. Isso naquela época, né? Isso naquela hoje época. Quantos anos seria? Hoje são... Ou seja, naquela época, para uma pessoa ser responsável pelos atos, 100 anos. Hoje em dia, a gente não tem 100 anos. Então, quanto é hoje em dia? 13 anos, são 2 etapas. 13 anos e 20 anos. Por que 20? 13 anos, você já é responsável se você for para um tribunal da terra. Se um tribunal judaico-rabínico te trazer para um tribunal, você pode responder seus atos depois dos 13 anos. Sim. Agora, Deus não pode cobrar pelos seus atos só depois dos 20 anos. Só Deus, ou seja, se ninguém te leva para o tribunal, a prestação de contas lá em cima, só é cobrada depois dos 20 anos. Deus fala, do 13 ele começa a fazer as mitzvot. Até os 20 anos ele está se acostumando, é a juventude, está se descobrindo, erra, acerta, entra o Yetzirará, entra o Yetziratov, começa a brincadeira. Se ele não casar nenhum mal que ninguém vai trazer ele para a justiça, aos 20 anos eu começo a conversar com ele. Na época era 100 anos, tá? Essa é a ideia. Então aqui a gente vê que 100 anos era uma idade realmente de responsabilidade. Óbvio que é para formar o povo judeu, 100 anos. É o que acontece no final. Isso fala o Maharal, tá bom. Não queria entrar tanto nisso, mas entramos. A ideia aqui do Maharal é que Abraham ainda não está pronto. Essa é a ideia. Abraão não está pronto ainda para ter o povo judeu. Ele só tem ainda 85 anos agora na história. Falta um pouco, tá? Essa é a ideia aqui. A gente vai ver que Abraão, para poder ter filho, ainda precisa de algum conserto, alguma modificação. A gente vai ver isso no capítulo 17, versículo 5, mais para frente. Eu vou ler aqui só para pegar, 17, versículo 5. Quando Deus vai fazer a promessa para Abraão. Quando ele faz o Brit Milá com a circuncisão com 99 anos, vai ter um segundo pacto. Teve o Brit Ben Abetarim, que a gente estudou lá passado, a gente vai estudar lá porque vem, provavelmente, o Brit Milá, da circuncisão. E no capítulo, versículo 5, está escrito assim, Veloi kareodet shimcha Avram. E não vai ser chamado Avram, e não vai ser chamado mais seu nome Abrão. Verhayah shimcha Avraham, e seu nome vai ser Avraham, vai ganhar um rei, uma letra a mais. Que Avamon Goena Tatira, que pai de muitos povos eu te dei. Onde você está? No 17, versículo 5. Ok. Vefrete otrabe, e aí eu vou te multiplicar e vou te dar povos e reis, e de você vai sair. Ou seja, Avraham se chamava Avram. E aí então ele não estava consertado, vai falar, então seu nome não vai ser mais Avram, e vai ser Avraham, e agora você está pronto. E aí vai engravidar, a Sarah ele vai ter Yitzhak, e vai nascer, né, meses depois, tá? Agora, se a gente pegar o 17... Eu não entendi. Ele se completa... Quando ele muda o nome. Ou quando ele faz Brit Milá? O Maharal diz que o Brit Milá aqui vem logo em seguida, né? Deus fala, vai fazer Brit Milá e você vai chamar Avraham. E ele faz. Ou seja, agora eu não sei te explicar qual é.
pacote, ou talvez cada um tenha uma função diferente. Tem 3 coisas, o nome, o Brit Milá e a idade. Pode ser. Agora, no 17:15, vai Omer Elohim el Avraham, e falou Elohim para Avraham. Agora Avraham, né, já tem o nome. Sarai, que a Sarai continuou, Sarai. Sarai Estecha, sua esposa, Lotikra et Shema Sarai. Não vai se chamar o nome dela Sarai. Que Sará Shema. Que Sará, com rei agora, não, Shema, é o nome dela. E para Avraham no 5 está escrito, Veló ikare od shimcha Avraham, vehaya shimcha. Você não vai ser chamado mais Abrão. E você será no futuro, ou seja, a partir daqui, Avraham. Ou seja, tem uma mudança de nome. De Sará, não, está escrito assim. E você não chama ela mais de Sarai, porque o nome dela é Sará. E não e será Sará. Para Avraham está no futuro, o seu nome será Avraham. Para Sará está no presente. O nome dela sempre foi Sará. Ou seja, Sará não precisava de conserto. Avraham precisava de conserto. A gente estudou um pouco isso quando a Torá apresenta Sarai como Iská, é o nome dela. Iská de perfume, que perfumava todo mundo à volta. E Avraham chama ela de Sarai, a minha princesa. Então isso também é conceito de Abraham. Ele que chamava ela de Sarai. Ela chamava. E eu falei na aula que talvez que Avraham não teve filho esse tempo todo porque ele estava sendo muito particular do que Sará oferecia para o mundo. Tanto que todo mundo queria a Sará. E que a Sará é Sara, a princesa de Hashem, de Deus. Ou seja, Sará não tem que ser princesa só para Avraham, e sim do mundo inteiro, através de quem sairia de Sará. Yitzhak, tá? Quem é Yitzhak? O riso, a alegria. Que viria alegria para o mundo inteiro, se a gente vai ver o nascimento de Yitzhak. Entenderam? Então aqui a gente vai ver que alegria, para a nossa alegria. Aqui a gente vai ver no final das contas, Avraham precisa passar por um concerto. Só que Sará entende que o concerto, ela está errada na história. Que Deus falou para Avraham, eu vou te dar um filho, e não para Sará. Um filho vai sair de você, Avraham. E ela fala, então ele não falou, vai sair de você e de Sará. A gente vai ver que na próxima promessa, Deus vai falar, eu vou dar um filho que vai sair de Sará. Seu que vai sair de Sará, aí sim. Então ela entende, então eu não estou no pacto, eu não sou tão boa o suficiente para nascer o povo judeu de mim. É outra. Por isso, coitado de Avraham, que está esse tempo todo não conseguindo por minha causa. Então eu tenho que fazer alguma coisa. É uma ideia de pensar. Então, vê Sarai, Eshet Avraham, a esposa de Avraham, não teve para ele. Vê lá, e ela, Shefra Mitzrit, ela tinha uma escrava, uma serva egípcia. E o nome dela era Agar. Filha do Faraó. Isso. E a pergunta aqui, já um pouco adiantou, é que ela... Não, ótimo. É a ideia mesmo. Mas que tem uma escrava egípcia no meio da casa de Avraham? Tinha que ter uma escrava... A escrava, na verdade, é de Sará, né? A escrava de Sará. Sim. Tinha que ter uma escrava de Hará, onde eles moravam. Uma escrava do Egito? E tá bom, eles saíram do Egito com muitas escravas. Porque a Torá precisa enfatizar que é uma escrava egípcia. Não, isso parece uma contradição, porque depois Avraham e Sará falam para Yitzhak não casar com uma Canaania. E ela era Canaania, a Agar. Sim, egípcia. Não era Canaania, era egípcia. Não era Canaania, mas era da mesma família, porque Mitzrayim também vem de Ram. É isso que eu estou falando. Mas isso aí a gente está alguns mas parágrafos... Mas eles receberam Sim, mas essa contradição está alguns parágrafos daqui a pouco. Então não vamos se lidar com ela, que tem que ver todos enrolar da história. Óbvio que na esposa de Isaac tem um grande aprendizado, a história já vai passar muito ainda, vai se modificar muito. Mas aqui, Avraham não sabe de nada, de Canaã ou não. O Egito, é importante lembrar, quando você lembrou, que vem de Ram, que era o filho que foi amaldiçoado, sim, que é o irmão lá, tudo primo dos Kenanim que moravam na terra, sim, tá bom? E a gente lembra que Avraham foi para o Egito porque ele queria, porque o Egito era a maior potência na época. E ele queria lá trazer a sabedoria do Egito para o mundo, tá? A gente viu isso na aula, que ele queria trazer a sabedoria do Egito para o mundo. E Avraham sai com Rehush Gadol, com uma riqueza muito grande. Qual de tudo que Avraham trouxe do Egito era a maior riqueza que Avraham trouxe?
talvez Agar, a própria. Ela é a riqueza que Abraão... É tudo que Abraão conseguiu extrair, tirar do Egito para dentro do povo judeu, talvez é Agar. E esse é o segredo que Abraão conta para Sara antes, que a Rotiat, que você é minha irmã, ou seja, aqui está em Mishlei, que é a sabedoria, que a sabedoria, a gente viu isso na aula, não vou entrar agora, que aqui é um código sobre a sabedoria, que está contando, eu vim pegar a sabedoria do Egito para a gente conseguir fundar o nosso povo. E traz Agar. E Agar não é uma qualquer. Quem é Agar? É o que você falou, é o que o Urashi vai trazer. Mas é uma dúvida. Não foi ele que pegou, não foi o Faraó que mandou ela? Então, é o que o Urashi vai trazer. Tá. Aqui, Shifra Mitzrit, o Urashi, Bat Paró, ou seja, os sábios eles vão trazer isso para o extremo, essa nossa lógica para o extremo. Que ela era filha do faraó, do rei. E faraó quer dizer que tipo, era uma linhagem de reis. E ela era a princesa. Quando o faraó viu os milagres que aconteceram com Sará no mesmo quarto, né, que ele, que Deus fez os milagres no Egito com Sará, a gente viu isso. Ele pensou, ele falou assim, uau, olha Sará, mutav shtiye beti, eu prefiro que minha filha seja escrava nessa casa de Abraão e de Sará, e não a Givirá, a ama, a dona, a patroa, em qualquer outra casa. Eu prefiro que ela seja uma escrava de Abraão, de Sará, que eu vi o que aconteceu com Sará, por causa da reza de Sará, do que uma patroa, a rainha de qualquer outro lugar. A ideia foi essa. Ou seja, essa Mitzrit não era só uma egípcia, era a herdeira do povo egípcio. A gente sabia que na época, como você fazia união de povos, Casamento. o rei de um povo casava com a princesa de outro povo. Os príncipes talvez, né, casavam. E pronto, juntou. E olha que interessante, a gente viu qual era toda a ideia de Faraó, porque ele pegou Sará para ele. Que ele sentiu que o povo judeu, o povo que ia iluminar o mundo, ia sair de Sará, dessa mulher. E ele pegou então para ela. E falhou nisso. Ele pensou, o meu povo, com esse útero que vai sair esse povo, que é Sará, a gente vai juntar a maior potência com o corpo sagrado que vai trazer esse povo. Pegou, mas não deu certo. Teve as pragas e tudo mais. Então ele pensou assim, então se eu não conseguir esse plano, que minha filha talvez consiga. Deixa ela na casa de Abraão. É o que eu posso oferecer. Deixa minha filha na casa de Abraão. Nunca se sabe o futuro. Se não nascer, pelo menos ela vai estar lá junto e ela vai entrar. Ou seja, ela vai contribuir. Através dela, eu, Faraó, talvez vou conseguir trazer esse povo para o mundo também. Então o Faraó não desiste. Ele joga a filha para dentro da família e que aconteça o que acontecer. Se for para ser, será. Ou seja, a última cartada que o Faraó tem. Tá, vamos lá. Shifra Mitzri Ushma Agar. Então, é essa a ideia aqui. Deixa eu ver se eu estou pulando alguma coisa. Foi. Tá? Fala. Então, Abraão ainda não sabia da proibição daquela lá. É que é diferente uma escrava da Sará de uma kenanita qualquer. Porque a escrava já recebe talvez uma outra denominação. Mas, por enquanto, a Torá não trouxe nada sobre essa questão, tá? Não sei. Ninguém que falou nada, vamos continuar. B, versículo 2. Vatomer Sarai. E falou Sarai. Interessante o que é? Que é o novo diálogo que existe entre pessoas no mundo. Sempre que tem um diálogo entre pessoas, eu lembro. Até então, teve morte em tudo. Ou briga entre marido e mulher, né? Vatomer Sarai. E falou, então, Sarai. Ele Avraham para o marido, para o Avraham. E Nina, veja, por favor. Sarai está pedindo, por favor. Atzarani Hashem Eleh. Deus me parou de poder gerar filhos. Né? Me deixou estéril. Bona, vai, por favor. Ele Shifrati, para mim é escrava. Ulai, talvez, Ibanem Mena, seja construído dela. Vashma Avraham lekol Sarai. E Avraham ouviu a voz de Sarai. Iniciativa totalmente de Sarai, tá bom? E Avraham ouviu, falou, se você está falando, eu vou fazer. Avraham gostou ou não? Gostou ou não da proposta? Não se fala.
Não se fala se ele gostou ou não. Mas porque ele fez, porque ele realizou a proposta, Que é pedido de a Sarai. pedido de Sarai. A Sarai fala Não foi dois... Deus que falou para ele, escuta a Sara? Não, isso é Mas foi depois. Isso é depois. Isso é, Quando foi expulsado. é quando Isaac já nasceu, tem já Ismael, isso é depois. Mas vai ligar com esse assunto, depois a gente vai ver. Mas a Sara pede 2, por favor, porque ela sabia que alguma coisa é delicada. Tá? E a gente vê até quanto Sara queria fazer o que Deus queria para Abraão, nem que ser. Imagina uma esposa. Né? Naquela época, né? Imagina todas as promessas que Deus respondeu. E ela fala assim, uau, Abraão, não vai ser comigo, vai com outra dentro da minha casa. E... Tipo, é uma vontade muito grande de fazer a vontade de Deus. Dá para entender um pouco quem é Sara aqui. Um pouquinho. Mas eu sou estéril, não vai conseguir. Deus, ele não quer me fazer, não me fez gerar filhos. Então, vai, por favor, para minha escrava. Talvez seja... O que é esse Ulai Banem Mimena? Talvez seja edificada por ela. Tá? E aqui vão ter 2 explicações. A explicação clássica é o seguinte, que tem uma segulá, ou seja, existe uma... Como traduz segulá? Uma... Não tem tradução singular. É uma boa sorte. Uma boa sorte, isso. Que quem... Mas eu topo. Sim, que quem adota um filho... e não consegue ter filhos, logo depois consegue ter filhos. Tem vários casos que a gente conhece. Que é uma boa sorte que os 10 traz. Então ela fala assim, então vamos ter filhos. Eu vou cuidar desse filho que nascer. E talvez através disso o meu útero vai ser construído, ou seja, eu vou poder ter um filho futuramente, pelo mérito de cuidar desse filho da minha escrava. Essa é uma ideia. E a segunda ideia é o seguinte, vai com a escrava, vai ter um filho, mas esse filho eu que vou cuidar. E através desse filho, vai ser como se fosse considerado meu, porque é minha escrava. E eu vou cuidar dele. E tudo vai acontecer através de Mimena, do filho que vai vir dela. E tinha Salahad, tudo que pertence à escrava pertence ao... Existe o Código de Hammurabi, e é interessante que o Código de Hammurabi da época, ele fala mais ou menos isso, que se tem uma... Interessante, que era costume da época, isso eu acho que é estudado, que quem não tinha filho pegava uma escrava, dava para o marido e cuidava desse filho como se fosse dela. Sim? E esse filho, isso está no Código de Hammurabi, esse filho era o herdeiro. Agora, se futuramente a mulher mesmo tivesse um filho, Aí cancela o plano. aí cancela o plano e o herdeiro passa a ser o filho da verdadeira esposa. E a gente vai ver toda a treta de Ismael e de Yitzhak. Porque se Yitzhak nascer depois de Ismael, a herança vai para Yitzhak. Se não, a herança vai para Ismael. Só não falaram isso para Ismael, né? Isso era código... Só esqueceram de Isso falar não, para ele, isso né? não é o código da Torá, isso é o código da época. Sim. A época, o costume era assim, tá bom? E a gente vai ver nas próximas parashiot todo o custo que Ismael, até hoje em dia, depois a gente vai ter esse tempo, tenta negar a existência de Yitzhak. Porque se Yitzhak não existe, eu sou o herdeiro. Agora, se ele existe, não importa se ele é bom, se ele é mau, se ele existe, Acabou. eu já não sou nada. Eu sou no máximo escravo, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. A continuidade, a Torá vai contar isso pra gente. Mas Hammurabi, interessante também um negócio que eu esqueci. Lembra que tinha os 4 reis? E um dos reis era Amrafel, que é o Nimrod. Então, dizem que Nimrod era Hammurabi. Amrafel, Hammurabi. Tá? Talvez o Hammurabi é o Nimrod, tá bom? É a época de Abraham. Tem vários historiadores que falam que os reis de Hammurabi era do Nimrod, de Ur-Kasdim. Tá? Vamos continuar. Ele ouviu a voz de Sarai. Tá bom? Essa é a ideia. Mas o que é a Sarai? Ela faz questão de enfatizar aqui. Vai na minha shifrati. É a minha escrava. Porque ela poderia, por exemplo, liberar ela e agora, ó, a sua outra esposa. Não, é a minha escrava. E Bané Mimena, através dela, eu vou construir, eu vou educar. Tá? Essa é a ideia. E Abraham, ele ouve a voz de Sarai. Tá? A voz, Lekol Sarai, tinha que escrever, vai chamar Abraham, e ouviu Abraham, Sarai. Lekol, a voz de Sarai, o Rashi vem trazer aqui, Lekol Sarai, Ruach HaKodesh Sheba.
o espírito divino que tinha no que a Sarai falou, tá? Então a gente vai ver o seguinte, que Sarai, ela falou isso, mas tinha quase uma profecia no que ela estava falando. Agora vai perguntar, ela entendia que o que ela estava falando era uma profecia? O Avraham entendeu que ela falava era uma profecia e entendeu porque, é Deus falando? Não. Ele ouviu a voz da esposa, mas depois vai se revelar o que ela queria, tinha já Deus estava querendo que isso acontecesse. E a gente vai ver que a toda custa, Deus quer 100% que Ismael nasça. A gente vai ver que Deus, ele quer isso. A gente vai ver que a história várias vezes vai acontecer para que Ismael não nasça, e Deus vai falar, não, vai nascer, interfere tudo. Ou seja, são 4 coisas que dependem. Depende agora que Ismael tem que nascer. 4, não, 5 Tem muitas explicações, mas... Sim, tá? Ismael tem que nascer. Tinha uma profecia aqui. Sarai não fez isso, talvez, no inconsciente dela, estava Deus guiando. Onde a gente vai ver isso? Que depois, quando Sarai fala o seguinte, Abraão, expulsa Ismael de casa, ele fala, não. Aí Deus vai falar assim, ouve colar a voz dela. Deus vai falar assim, no início você ouviu, agora você não quer ouvir a voz dela? Agora não, e o Urash lá vai falar, é o Ruach HaKodesh da voz. Deus falou, é o Ruach HaKodesh. Deus falou, ouve que é eu falando. Aí Abraão entendeu, tudo é Deus falando. Mas a Sará no final vai falar, e Abraão não vai querer fazer. Então quer dizer que quando a Sará falava, mesmo que é quase uma profecia, Abraão não entendia como profecia. E sim seguir a esposa. Tá? Quando fala tudo que Sará fizer, ouça a voz dela, que a gente aprende que Sará tinha uma profecia maior que Abraão. É desse colar. Não é voz, é colar a voz dela. É mais, tá? Mais forte. Mais forte. Então a gente vai ver que tudo isso foi feito mesmo que Deus está permeando a história inteira, não é porque Deus falou, e sim intelectualmente o que eles estavam pensando, sentindo e foram fazendo. Tanto que quando as coisas começarem a dar errado, ela vai falar assim, que Deus julga entre eu e você. Aí sim eles chamam Deus para a história. Agora vamos ver o que Deus ele vai... Aí sim, então, ou seja, Abraão ouviu, tá? Mas é que a gente pode entender que Abraão entendeu, ficou triste, outra esposa, eu quero você. Ou pode entender que Abraão, ele gostou da ideia. Uau, boa ideia. Vamos tentar pensar porque talvez Abraão gostou. Que vai concretizar. Talvez realmente o problema está em Sará. Eu não queria falar nada, eu nem pensei nisso. Mas já que ela propôs isso, talvez não é Deus falando, não sei. Pode ser também. E 2, é Agar, é egípcia. E a egípcia não era desde o início o meu plano? Que se eu trazer o Egito para Deus, que é a maior potência da época, influencia o mundo inteiro, e de novo aqui, com a egípcia, então eu consigo fazer o que eu nunca entendi. São os meus descendentes, eu consigo juntar de novo o nacionalismo com a religião para o mundo inteiro. Tá? A gente vai ver que desse nacionalismo junto com a religião para o mundo inteiro vai nascer os árabes e futuramente o islamismo, que é justamente a ideologia no mundo atual que prega a religião monoteísta para o mundo inteiro. Ou seja, o que Abraão pensou lá, ele se concretiza exatamente com Agar. E a gente vai ver que é o que Abraão talvez queria, se Deus não interferisse na história. É o que Abraão sempre gostou de fazer, talvez, era o islamismo existir. Não do mesmo método, mas o mesmo objetivo, sim. Que Abraão fazia através da bondade, da generosidade, não através da força da violência, né, da opressão. Mas é a ideia aqui. Então Abraão falou, sim, vou ouvir sua voz. Talvez Deus está fazendo tudo isso de novo, para que eu entendo o que tem que acontecer. É meu filho, e ao mesmo tempo agora é para o mundo inteiro, já que ela é egípcia. Por isso está aqui, egípcia. Tá? Vamos continuar. Ibrahim. 3. Vaticar e pegou. Sarai, esta daqui que é vaticar e pegou. Quando pegou uma pessoa, não se traduz de pegou. Sempre tem vaticar, que é e pegou. Quando é objeto, é pegou. Quando é pessoa, é e convenceu. Tá? Não é e pegou, é convenceu. É tipo você convencer. E convenceu Sarai, a esposa de Abraão. De novo, esposa de Abraão. Não precisava estar escrito isso. Et Agar, a Mitzrit. A Agar, a egípcia também.
Shifratá, a sua escrava, também tá mais. A sua escrava, já falou que é escrava. Meketz Shanim, no final de 10 anos. E daqui o Rashi vai dizer, a gente aprende que tem uma boa sorte, uma segula, que 10 anos em Israel para ter filhos. Ou seja, esperar os 10 anos, tentou tudo que dá e não foi. Lashevet, Avraham Be'eretz Canaan, ou seja, quando Avraham já estava em 10 anos, no final de 10 anos que eles sentaram na terra de Israel, Vatitenotá, e deu ela le Avraham. Ou seja, toda ação é Sarai. Sarai pegou, Sarai deu, botou no colo de Avraham, vai. Tipo, por quê? Porque é como se fosse eu. Tipo, vai ser construído para mim. Isha, como esposa. Lo leisha. Então, de novo, vou traduzir. E convenceu Sarai, a esposa de Avraham, Agar, a egípcia, sua escrava, no final de 10 anos que eles se assentaram, que assentou Avraham na terra de Canaã, e deu ela para Avraham Isha. Lo leisha, por quê? Isha, a esposa dele. Lo leisha. Para ele, esposa. Está estranho o final da frase. Avraham Isha, lo leisha. Lo leisha. Ou seja, como mulher, esposa, e mulher para ele, mulher. Tá? Então a ideia aqui é diferente. Ou seja, o que a Torá quer contar é o seguinte. Sará deu Agar para Avraham. Mas Agar era o quê? Aos olhos de Sará. Não Sará, aquela que fez tudo, ou seja, na realidade, escrava. É minha escrava. E quem é a esposa? Sará. Eshet Avraham, a esposa de Avraham, certo? Agora, o que Avraham entendeu da história? Lo leisha. Para ele pensou como esposa e não como a escrava da esposa. Entendeu? Então, e pegou, convenceu a Sará, a esposa de Avraham, a sua escrava, Agar, como esposa. E para ele, como leisha, como esposa. Não é um problema de semântica aqui. Existe uma formalidade, uma ketubá. Não, acho que não tem ketubá. Não, que seja, alguma formalidade na época tinha que falar, não, isso aqui é um casamento, isso não é um casamento. Não tinha casamento. Na época nem existia cerimônia de casamento, na verdade, Então, provavelmente. o que define como de acordo esposa... de acordo com Maimônides, na época, antes do recebimento da Torá, ou seja, que todo mundo era goa, inclusive o judeu, não existia a Torá, como definir alguém uma esposa? Você bota a mulher para morar dentro da sua casa. Se está morando dentro da casa do homem, é a esposa do homem, acabou. É isso, não tem formalidade nenhuma, tá? Essa questão de início de uma cerimônia começa com o judaísmo, ao querer consagrar o casamento e transformar em algo elevado e não algo simples que você bota para dentro de casa e pronto. Então aqui não tem uma convergência, uma divergência de visões entre Sara e Abraão. Por quê? Porque lá mexer, se para Sara ela continuar sendo a esposa, ser uma segunda esposa, não vai fazer diferença. Faz Tá dentro de diferença. casa. Faz diferença. Porque se a esposa, Sará não tem nada a ver com isso. Ela passa a ser mais uma esposa, não tem nenhum Ali do lado da mesa, né? relação, nenhum poder, nada, nenhuma conexão com a segunda esposa, com o filho dela, e aquele filho não tem nada a ver com ela. Como se fosse, ele casou com outro, teve um filho, é outra família. Como se Por fosse. isso que eu falo, Isso. existe alguma formalidade. Agora, para Sará, não. Ela deu isso, o Lai Banem Mimena. Talvez vai ser edificado por mim. Ou seja, todo o motivo que eu fiz isso tudo é que é minha escrava para que esse filho seja como o meu. E não a filha da outra. É que eu seja construída. Ou que eu seja construída, mas é pelo mérito... Se a ideia é que ela tem um filho depois, é pelo mérito da adoção. Então é como se fosse que esse filho é como se fosse o meu adotado. De uma forma ou de outra. Sim, Ela quer se construir se através... construir, exatamente. E então ela fala, ó, eu sou a sua esposa, e a Torá, não é ela falando, a Torá contra, ela era a esposa, e Agar era a escrava. Ló, para Avraham, talvez ele entendeu a ideia como esposa. Ou seja, vai ter uma discussão da definição sobre quem é Agar perante Sará Avraham. A gente vai ver sobre o próprio olho de Agar sobre a situação. E aí vai começar todo o problema. Tá? A ideia, até hoje em dia. É verdade. Tá? Vamos lá. 4. Vai avó el Agar, vatahar. E Avraham foi com Agar, e Agar engravidou. Vatere Kiarata. E ela viu que ela engravidou.
Vatekal givreta beineia. E ela, tekal de kal, ela menosprezou a sua ama, a sua dona, a Sarai, perante seus olhos. Começou a... Perante seus Faz- olhos, os olhos quem? de Agar, Givratá, ou seja, da escrava, os olhos dela, da Agar. A Agar começou a fazer pouco caso de Sarai. Ou seja, até então, Eu tenho, você não tem. Agar era a maior aluna de Sarai. A escrava era a aluna, a maior aluna. Da mesma forma que o Eliezer era para Avraham, Agar devia ser para Sarai. Né? O Eliezer é mais que o Dole, ou seja, tudo que Avraham ensinava, ele sabia, ele que ensinava todo mundo a esquecer aquilo. E lá Eliezer falava, ó, é isso. E Agar para Sarai era a aluna, gigante. A gente vai ver que ela vê anjos. Tá? Então, Zohar, que vai falar, o Rabi Shimon Bar Yochai, eu não vejo anjos, e Agar vê 4. Tipo, para entender. Tá? É gigante. E quando ela engravidou, ela começou a fazer por caso, mas não de Sarai como personalidade, mas Sarai como ama dela, a Givratá, não a Sarai. Não vai ter aquela Sarai, sem Givratá, a sua ama, a sua dona, perante ela. O que o Urashi vai dizer sobre isso? Vateká, Givratá, vai dar 2 opiniões, primeiro eu vou falar o segundo, depois eu falo o primeiro. O segundo, não, é Vateká, Givratá, Amrá. Ela falou o seguinte, Sará, Zó, essa Sará, é no estará que gloia. O que está dentro dela não é o que parece para fora. Mer'e atzma aquilo hayat tzadeket. Ela parece uma justa, uma pessoa, né, de tzadeket. Vem na tzadek, mas ela não é tão tudo isso que ela parece. Isso ela pensou para ela. Shelo zarta erayon kol shanet, porque ela não engravidou todos esses anos. Viani nitabarti mi be'ar shoná. E eu engravidei de primeira. Ou seja, eu fui, ó, a profecia veio. Era comigo o tempo todo. Porque eu sou mais tzadek que ela. E não só isso. Assim, a Gemara aprende que é impossível pela natureza uma esposa engravidar na primeira vez. Na primeira vez, não engravida. Sem falar Gemara claramente. Tá? E Agar engravidou de primeira, ou seja, foi um milagre. Então ela falou, não só isso. De primeira, ainda foi um milagre. Ou seja, Deus... Forçando a barra. E ela, 75 anos e nada. 85, não sei quantos anos de casada, deve ser cedo. E nada, então ela não é o que parece. Se ela não é o que parece, quem é escrava e quem é a dona aqui? A profecia é para quem? A descendência é de quem? Toda a herança espiritual de Abraham é através de quem? Quem é o utensílio de vir toda a Abraham para todas as famílias do mundo é quem? Sou eu ou ela? Ela começou, então, a não se achar. Uma conclusão que ela chegou. Ela chegou a essa conclusão para ela. Tá? E Sará sentiu. Tem quem diga, Midrashim, que falam que até então todo mundo tinha aula. Ah, tem aula de Torá da Sará, todo mundo ia. Eu lembrei disso agora, da partir que engravidou, todo mundo começou a ir na aula da Agar. E as aulas da Sará começou a ficar vazia. Mesmo com sushi. Mesmo com sushi. Começou a ficar vazia. Então, pô, ela engravidou do Avraham, então, pô, vou aprender de quem? Da Agar. Sará ficou, tipo... E as pessoas começou burburinho, começou tal. E, então, Agar começou a... Crescer. Quem é a dona da casa e quem tem que servir quem aqui? É o que Agar, então, é isso. Aqui é Givatá Beineia. 5. Vatomer Sarai el Avram. De novo, o próximo diálogo da Torá. E falou Sarai para Avram. Hamas Alecha. O que é Hamas? Talvez aqui é uma dica da Torá o que viria. Hamas Alecha, né? Vai vir um Hamas para você. Mas é... Hamas Alecha, o que é Hamas? Que me afronta. Me afronta. Hamas é um crime. Na verdade, Hamas é um roubo à mão... Assalto. Um assalto, isso, assalto, através da violência. Você me assaltou. Você me roubou. Mas é através de violência. Alecha. Sobre você está esse crime, né? Essa violência. Anorri, eu, natate shifchate. Eu dei a minha... Aí ela está falando claramente para Avraham o que ela fez. Eu dei shifchate, a minha escrava. Becheikecha, no seu colo.
Vatere que arata, e você viu, sim, que ela engravidou, vê aquele Beneia, e viu, sim, que ela está fazendo pouco caso comigo, Espota Hashem Benil Beneia, que Deus julga entre eu e você, Abraham. Ou seja, a culpa é sua, Abraham. Porque você viu todo mundo me desprezando e você não fez nada. Por que você não veio falar, não, a Sará é a mulher, sim, é a minha esposa? Por que você não resolveu pela raiz? Hamas Alecha, você fez um crime contra mim, que tudo está acontecendo porque você não fez nada, Abraão. Ou mais, porque quando você rezou para Deus para ter filhos, você não rezou para mim? Você falou, eu não tenho filhos? O meu herdeiro vai ser Eliezer? Por que você não falou, eu e Sará não temos filhos? Aí Deus falou assim, você vai ter filhos. Por que você não rezou por mim também? Por que você me deixou de escanteio aqui? Hamas Alecha, tudo isso que está acontecendo, você está me tirando toda essa herança espiritual. É sobre você. E que Deus julgue. Ela trouxe Deus para discussão. Que Deus faça o julgamento sobre isso. A gente vê que Abraão não gosta muito do julgamento, da mishpat, né? É isso que aqui fala assim. Vai spot. Spot é mishpat. Mishpat é através do Beidin, do tribunal. Abraão não gosta de tribunal, gosta de conciliação, que é o que ele fez com Ló. E a Sará a gente vê que é do Din, né? A Sará bota a ordem na casa. Vamos pro Beidin, sim, vamos ver o que a Torá fala. E Abraão, é tudo bom, vamos fazer bondade com todo mundo. Sará bota a ordem na casa. É a mãe judia, né? E quem bota a ordem é quem tem que educar o filho. Vamos ver. Benecha, aqui tem vários segredos, não vou entrar nisso. Vai, spot, então que Deus faça justiça. Então Abraão vai falar assim, que Deus julgue. Não, Deus vai tentar Abraão vai tentar uma conciliação no próximo versículo. Mas Deus vai julgar, a gente vai ver. Vai Omer Abraão, e falou Abraão, ele Sarai, de novo, é o próximo diálogo. E neste Shifrater, veja, realmente, é a sua escrava, ou seja, ele concorda. Shifrater, concordo com você. Beader, e está na sua mão. É sua propriedade, você faz o que você bem entender. Asila atov be'enai. Faça o que você achar de melhor. Ou seja, o que ele fala? Não vamos para o julgamento agora. Ela é sua escrava, eu concordo, faz o que você quiser. Pronto. Tentou de novo fazer uma conciliação com a esposa. Não, ele saiu fora. Ele não... Então, ele saiu fora. Porque ele falou assim, você resolve o problema. Sim. Só que se ela manda ela embora, sim, vai todo mundo ficar contra ela, porque agora tá todo mundo no shiur da sim, Gara. mas a gente viu na aula, lembra sobre Tzedakai Mishpat, que a princípio a gente viu na aula retrasada, se eu não me engano, de Lot. A gente viu que se tem um problema, o judaísmo tem que dizer, vai para o julgamento, vai para o tribunal e vai resolver. E não tenta conciliação. E ele de novo fala assim, não, na verdade aqui não tem um julgamento, não tem um problema, vamos... Você está certa, 100% você está certa. E bom shalom bait. Você está certa, cala a boca, faz o que você quiser e pronto. Mas que eu estou falando, não é uma conciliação. É uma conciliação que você abdica 100%. Você fala, está toda certa e pronto. Você sempre esteve certa, você está certa, é sua, você faz o que você bem entender. Não tem briga aqui. Deixa em paz. Fica tranquilo. Não me aborrece. Exatamente. Então, aí Vateanea Sarai. Vateanea Sarai. O que é Vateanea? E Sarai afligiu, né? Pegou pesado com Agar. Vativrar me paneia. E Agar foge de Sarai, vai embora. Então ele falou, faz o que você bem entender. Ele falou, vou fazer. Afligiu. O que Sarai fez com Agar? Torá não conta. Tá bom? O que Sarai fez com Agar, tá certo? Tá. A princípio, sim. A maioria dos comentários vão dizer que sim. Logo depois está escrito, quando a Sarai morre, fala que ela nunca pecou e foi uma tzadeket. Tem o Ramban, ele vai dizer que fala que o que ela fez não foi certo e por isso os descendentes de Agar iam fazer também aflição para os descendentes de Sará. Aqui o Ramban vai falar. Por causa disso. Ou seja, me dá, me dá. Afligiram certo, no futuro vão receber a troca. Mas essa aflição já está antes desse ato da Sará. Por quê? Você falou, o próprio fato de Yitzhak existir. Sim. Apesar de Yitzhak vir depois. Depois, então a opinião é o que o Ramban escreve aqui, tá? O que ela queria com essa Agora, aflição? que? O que ela queria com essa aflição, Sara?
Abortar o filho da... Não. O que ela queria com a aflição era mostrar quem é a dona. Que a discussão é quem é dona e quem é escravo. Isso o Urashi traz. Olha a opinião do Urashi. O Urashi vai falar assim, ó. Vateanei Sarai, haita mishabedet babekoshi. Ela fez a Agar fazer os trabalhos que ela tinha que fazer com dureza. Não que ela aumentou a carga, nem escravizou, nem nada disso, mas falou rígido. Até então, tipo, você é minha escrava, mas tá, limpa aqui, vamos estudar. Talvez ela facilitava as funções para Agar. Quase amiga, você é minha escrava, mas... Não cobrasse. a gente é amiga aqui e tal. Tirou o 13º. Quando ela viu isso, ela falou assim, não, eu tenho que mostrar quem manda, tem que segurar as rédeas de novo. Então ela falou, vamos ler aqui o contrato que você me deve, agora você vai ter que fazer tudo direitinho aqui. E quando a Agar sentiu que realmente ela tinha a função de escrava e era escrava, ela não aguentou. Interessante que qual é a reação de Agar? Ela foge. Ela não aguenta, ela foge. Interessante essa reação fugir. Podia, vai falar com Avraham, vai. Mas ela entende que não tem nada o que fazer. Que ela realmente é escrava e Sarai realmente é a dona. E ela foge. Assim, sai de casa, foge como assim? Foge, vai embora. Não quero mais ver a Sarai. Não gosto, ela não consegue aguentar a realidade. Vai ver daqui a pouco. Tá, então isso que acontece. Avraham libera, ela vai lá, Sarai vai. Ou seja, dá tudo errado. Né? Tá bom. Deus, cadê que ela trouxe? Que Deus julga entre você. Cadê o julgamento de Deus até então? Até então não tem julgamento de Deus, vai aparecer no próximo versículo. E Sarah e Agar, quando está no meio do deserto, ela foge para o deserto, ela encontra Deus, ou seja, um anjo de Deus, um emissário de Deus. Ou seja, Deus, vou julgar, tá bom. Agora Deus vai começar a interferir na história. Qual é toda a ideia? É que ela foge. Se Agar foge, acabou a história. Continua Avraham feliz com Sarai e pronto. Agora Deus vai interferir na história para trazer essa Agar de novo para casa. E falar, vai ter esse filho sim, e ele sim vai nascer. A gente vai ver daqui a pouco que esse filho é abortado. Ela engravidou, mas essa gravidez não se concretiza. Ou seja, ela está no deserto já sem filho. E pronto, acabou o problema. Aí Deus vai falar, não, volta e vai ter filho de novo sim. Com Abraão vai se chamar Ismael, é o que Deus vai fazer. Tipo, tem que nascer. Tá? É isso que vai acontecer. Vai matzah malach Hashem elayin. Encontrou um anjo de Deus. Quem encontrou anjo de Deus? Fala, sabes que na casa de Abraão todo mundo via anjo. Tipo, casa de Abraão, até os escravos viam anjo, para ver o nível da casa de Abraão, de Sarai. Sarai é maior que Abraão em profecia, mas fora da casa de Abraão. Quando ela saiu, que lá fugiu, o Ismael já não estava vivo? Já não era nascido? Tem 2 vezes que ela foge. Fugiu a primeira vez que ela... A segunda vez que ela foge. A segunda ela foge com o Ismael. Com Ismael. A segunda ela foi expulsa. Ela é expulsa de casa, isso, com Ismael, tá bom? Mas aqui ela foge. E interessante que a gente vai ver que o Urashi vai falar que tem 4 vaiomes, são 4 fases escondidas de Deus, que ela vai ver 4 anjos. Ou seja, vai ver 4 anjos. Com a ideia que, embora ela veja anjos, é intermitente o contato com Deus. Ou seja, você não consegue ter um contato com Deus que a conversa flui. Sim, tem uma mensagem, interferência. E depois, tipo, é igual naqueles filmes que alguém aparece, aí você fala e olha pra cá, olha, cadê ele? Aí de nada olha e tem outro anjo. Sim. Aí você, ué, cadê o anjo? Ou seja, tem não consegue ter esse contato com Deus de forma direta como Avraham consegue. É Golan Telecom. Telefonia, sim. Funciona bem. Sim. Vamos lá, vai Mitzvah Malach Hashem El Amai, tá? Bamidbar, no deserto. Interessante que ela foge, pode fugir para qualquer lugar. Ela resolve fugir para o deserto. E não para onde habita um outro povo, uma cidade, um campo, sadê. Sempre, ela resolve ir para o deserto. O que tem de especial, diferente no deserto? Não tem civilização. Se não tem civilização, não tem lei. Tá? É um lugar que não tem lei. Você faz o que você bem entender. Tá? Tá com vergonha de voltar para Mitzrayim. Não, ela podia ir para outra cidade. Podia fugir para qualquer outro país, não sei. Não é muito inteligente você fugir para o meio do deserto. Sem comida, sem água, sei lá. Coisas do tipo, tá? Ela vai para o deserto. Vamos lá. Então, Deus encontra Bamidbar. Al-En Bederech Shur, no caminho de Shur. Vamos. 8.
Vai Omar Agar, Shifrat Sarai. Aí vai Omar e falou, agora o segundo anjo fala assim, vai Omar e falou. Agar, Shifrat Sarai, interessante, olha como cita. Agar, escrava de Sarai, ou seja, se você tem alguma dúvida, eu, Deus, agora estou afirmando. Você é escrava de Sarai. Ponto. Esse é o primeiro diálogo entre o anjo e Sarai. Vai Tzama Hashem. Sim, primeiro diálogo. Veio o anjo e falou isso, boa. Agar, Shifrat Sarai, você, ou seja, a primeira coisa que a gente fala assim, vamos botar os nomes seus devidos. Pingunui. Shifrat Sarai. Ponto. Ei Mizebat ve'ana telech. Da onde você está vindo e para onde você vai? Tá? Essa é a pergunta. Que frase é essa? Para onde você... O Rav fala que ele quis começar uma conversa. Mas óbvio que não, né? Então tem o Briquei Avot, na Ética dos Pais tem uma Mishnah parecida. Akava bemehalele lomer. Esse rabino falou. Estaquele bishloshad varim. Olha 3 coisas. Venatá bale de haverai. Você não vai pecar. Saiba. Men bata. Da onde você veio. O leanatá oler. Mesma coisa aqui. Para onde você vai? Para quem você vai prestar conta. Velifnei mi atá atid ele tem din. Responde. Depois você vai dizer para quem você vai prestar contas. Sim? Isso que ele está perguntando. Para quem você vai? Para onde você vai? Parece antes de começar a gadar de peça. Mas tem que saber, exatamente. E é essa Agar... De onde vem? E Belu. Jair. Mejaer, Mitzrayim, isso. E Agar tinha que pensar, de onde eu vim? E Mitzrayim. Mitzrayim, exatamente. Eu sou uma escrava de Sarai, essa é a ideia. Para onde eu estou indo? Estou fugindo de Abraham, de Sarai? Eu estou fugindo de onde eu vim? E aqui é muito interessante, que a Mishnah vem contar o seguinte, que a gente tem que entender quem a gente é, de onde a gente veio e qual é o nosso propósito. Sim? Isso como ser humano. Porque se a gente não sabe de onde a gente veio e para onde a gente vai, a gente não pode dar din ver respondo, a gente não pode justificar pelos nossos atos, a gente não vai saber justificar os nossos atos perante quem? Perante nós mesmos. A gente não vai saber se autoavaliar, se a gente não entende o nosso propósito e o nosso berço. Porque você tem que entender quem você é. Aí você vai conseguir pensar sobre seus atos. Depois a Mishnah continua, tem um nível maior. Me'an bata, de onde você veio, não só você como pessoa. Mitipá seruchá, uma gota que fede, que é o sêmen. O leana taoler, para onde você vai, lemakom afar mavetolat, um lugar de pó, vermes, ou seja, vai ser decomposto quando morrer na terra. Muito bonito. No futuro, quem você vai prestar contas? O rei dos reis, o sagrado e abençoado. Tá? Ou seja, mas aqui a ideia é o seguinte: o que o Deus está querendo falar para o Agar? Antes de conversar, escrava de Sarai, antes de conversar, vamos definir quem você é e qual é o seu propósito. Que só depois disso você vai conseguir fazer seu propósito no mundo. Se você não conseguir se definir direito, você não vai conseguir fazer o seu propósito correto no mundo. Isso que ele quer dizer, tá? E justamente a opção de alguém fugir perante uma situação, porque alguém foge perante uma situação? Descontrole. Não sabe lidar com não sabe lidar com a situação em si. Exatamente. Ou seja, falta uma definição sobre si mesmo. Existe uma confusão mental sobre de onde ela veio, para onde vai, o que ela tem que fazer. Então, eu não quero encarar, fugir. Tá? Então, isso que ele fala, para onde você veio? Vai tomar Mary. Ela responde, me prei Sarai Givrati. Ela entende. Ela pensa, fala a verdade. Eu vim de Sarai, a minha ama. Se bota no seu devido lugar. Anohi Borachet. Perante ela, eu fujo. Então, pronto. Fechando essa frase, a gente entende que sim, ela é escrava, que sim, Sarai é a ama de verdade, tá bom? Isso é claro perante Deus, tá? Ponto final. E tá claro. 2. Agora tá claro também para ela a definição dela, e mesmo tendo claro para ela a definição dela, mesmo assim ela foge. Talvez tenha ficado claro agora. Sim, mas ela fala aniborachat, ou seja, eu continuo fugindo. Ok. Eu estou fugindo, ou seja, não eu fugi, eu borachat, estou fugindo. Presente fugindo. Ou seja, eu entendo o meu papel.
Mas eu não consigo lidar com o papel que é meu. Eu tenho uma função no mundo e eu não sei lidar com essa função. Por isso eu fujo. Eu não consigo ser a escrava. Eu sei que eu sou escrava, eu sei que ela ama, mas eu não consigo ser. É difícil para mim, eu fujo. Não consigo lidar com essa situação. É muita aflição para mim. É uma opressão, alguém me botar no seu... Eu sei o meu propósito, tá? Essa é a ideia. Isso, tá? Pronto. E tá, isso. Ou seja, qual a dificuldade em poucas palavras? A dificuldade de Agar aqui é aceitar o seu jugo em relação a Sará. Essa é a ideia. Tá, vamos continuar. Vaiomer, falou, agora o segundo anjo, lá, Malach Hashem, um anjo de Deus. Chuva ela givrater, volta para sua ama, para sua dona. Tipo, sempre essa é a linguagem. Veteanita hatiadeia. E sim, se aflija debaixo das mãos dela. Ou seja, o que Sará fez está certo. E você tem que se portar nessa situação, sim. É o que ela fala. Ela fala, essa é a sua função. Você entendeu isso. Agora é tipo Deus falando, você foge. Você está querendo fugir, agora você volta. Não vai fugir, não. Seu propósito é estar sobre a mão dela. Pronto. 10. Vaiomer la malach Hashem arbe et zarachá. Muito, muito eu vou multiplicar a sua descendência. Dado que você esteja subjugado na mão de Sará. Aí, vão ter as profecias. Muito e muito vão ser suas descendências. Velói sapé merov. Você não vai conseguir contar de tantos. Ou seja, se você receber a sua função no mundo, você vai ter muita brahá, muita descendência, tudo que você quiser. Você não é o povo judeu, mas você vai ser o maior, o governante da casa, o administrador. O segundo, quem vai ajudar o povo judeu a fazer tudo o que precisa fazer no mundo. E você vai ter todas as bênçãos em consequência. Esse é seu propósito no mundo. Arbe zarachá. Então é isso. Arbe zarachá vai saber merov. 11. Calma aí, deixa eu só ver. Tá, 11. Vaiomer, de novo, lá malach Hashem, falou de novo o anjo de Deus. Enar hará, veja, você hará, você vai engravidar. Esse enar hará, veja, que está grávida, também, a Sourash também traz, também em Shimshon, Samson, quando a mãe vê o malar de Deus, também um anjo de Deus, a mãe vê e fica apavorada, e o anjo fala assim, Iner, também fala assim, Enar hará, fala a mesma frase. Veja, você vai engravidar de Sansão. Você vai ter um filho, Sansão? Não vou entrar na história aqui. Você quer dizer, então, essa é a expressão que você vai engravidar no futuro. E aqui é a nossa dificuldade, porque a princípio ela já engravidou. Ela engravidou, isso que gerou tudo. E ela fugiu, porque ela está grávida e tal. E agora, do nada, vem um anjo, você vai engravidar. Então, daqui a gente aprende, então ela... ou seja, o que aconteceu? Abortou no meio do caminho, houve um aborto, só que a Agar ainda não sabia disso. Eu não sabia que não tinha mais o filho. Ela achava que estava grávida e nem estava mais. Tá? Essa é a ideia. E por que houve o aborto? Porque todo o objetivo do filho era que Sarai se construísse através dele. Mas dado que essas condições não estavam existindo, então não tinha mais propósito nenhum nascer esse filho. Então o filho deixou de existir também. O que Deus fala? Olha, você volta, se bota nas condições que Sará quer, e aí você vai engravidar de novo. Volta para onde você... Volta para a sua função, para quem você é. Tá essa ideia? Vai cá chamou Ismael. E o nome vai ser Ismael, o nome desse filho. Deus fala antes de nascer qual vai ser o nome. Depois a gente vai ver que quem vai dar o nome de Ismael não vai ser Agar, vai ser Avraham. Sem saber que Deus tinha falado que vai ser Ismael. Tá? Mas fala um Midrash aqui que falam que só 6 pessoas tem na Torá que Deus fala qual vai ser o nome antes de existir. Ou seja, só 6 pessoas Deus vem falar, o nome vai ser antes de nascer. Quem são as 6 pessoas? Yitzhak é outro. Yitzhak é outro, muito bom. Deixa eu ver onde eu escrevi, para não esquecer nenhum. Bom, É no Tanakh ou na Torá? no Tanakh. No Tanakh todo? Aqui. Não sei onde eu botei isso, mas então eu vou de... Elial.
Elial, acho que sim. Não tô lembrando, não sei onde escrevi. Aqui, ser que achei. Aqui, ó, 6 pessoas. Shmuel. Olha, Yitzhak, Aham. Ismael, Moshe Rabbeinu, Moshe. Shlomo Amelech, Yoshiao, que era o rei de Eudá, e Melech HaMashiach. São os 6 que fala o Midrash. A gente vê que só top. Ismael, Yitzhak, Moshe, Pera, o que é Meler Mashiach? O nome é Meler Mashiach? o Mashiach. O nome dele vai vai ser? ser dado antes dele nascer. Até de lá. O rei o Messias vai ter o nome dele antes, Ainda no não foi futuro. dado. Não foi dado. Não é Menachem. Menachem Mendel. Não. O que o Mishnah o Midrash quer dizer é o seguinte, que existem 6 forças no mundo que elas já estão desde o início para nascer. Então existe a força messiânica, é o nome do Mashiach. E o nome de Ismael, e o nome de Yitzhak, o nome de Moshe, o nome de Shlomo que construiu o Beit HaMikdash, tipo, o Ishaiah, não vou falar agora, mas tipo, Todos a gente vê que são... função. O que Ismael tem a Ou seja, cada um tem dizer uma... no meio? Entendeu? Não entendi. Essa é a ideia, ou seja, que Ismael tem uma função muito importante no mundo. Qual? Isso, que a gente está desenvolvendo. Colocar a gente no caminho. Isso que a gente está desenvolvendo. Que caminho? Ou seja, Deus, Caminho das bombas? Pô. Deus quer Ismael. Deus quer Ismael. Então Essa é a eu quero ideia. entender. Mas aí qual a ideia? Que se Ismael receber a sua função que ela tem que ter no mundo, Aí Deus vai querer Ismael na Filipinas. talvez a força que precisa o povo judeu. Desde o que? Ismael o quê? Nas Filipinas. Como fala nossos sábios, se eu não me engano, está no Zohar, que no final dos... A gente vai ver, vão ter três partes de Ismael na Torá, né? A terceira parte, que é no enterro de Abraham, Ismael vai reconhecer Yitzhak como o primo, realmente o dono. E daqui a gente aprende que Ismael fez tchuvá. Fez chuva, sim. Mas E aí falam nossos sábios que assim como Ismael fez tchuvá, no fim dos tempos, Ismael também vai fazer tchuvá. E aí talvez Mashiach vai estar pronto para chegar. Ou seja, ele vai... É o que Deus está falando aqui para Agar. A convertida. Volta para Sarai, sua dona. Pronto, vão ser uma família muito felizes. Mas vão ter percalços no caminho, né? Essa ideia era Veldá Ben. Interessante, vai ter um nome, vai ter um Ben, um filho. E eu já falei lá que Ben é Mashiach, lembra? Sempre tem a palavra Ben, é Mashiach. Que tem o Adam, e o objetivo do mundo é de Adam, tem o Ben, o filho. Tanto que Caim fala, ele teve um Ben, um filho. E Mashiach, em Daniel, vai ser chamado de Ben. Quando tem a palavra Ben, é Mashiach. Teve um Ben. E a gente é meio termo, nem Adam e nem o Mashiach. É o Ben Adam, né? Meio a meio. Vai ter alguém muito importante para o mundo. Vekarat chamou Ismael. E ouviu Deus. Sim? O que aí ouviu Deus? Que ouviu aqui Agar, a princípio. Sim? Embora tenha um midrash muito interessante que no final do tempo Deus vai ouvir a aflição que Ismael vai fazer para os judeus e vai salvar os judeus. Ismael, que Deus vai ouvir. Assim que falou o midrash. Interessante que só dá em 2 povos que terminam com ele. Ismael e Israel. Ponto. São 2 povos monoteístas no mundo. Ismael é um nome muito bom. Tem muitos sábios chamados Ismael. Ismael ben Elishara, Kohen Gadol. Ismael, é um nome bom, diferente de Esav. Ninguém bota o nome de Esav, mas Ismael... Rabi Ismael Omer. Rabi Ismael Omer, exatamente. Ismael é um nome bom. É tzadik, ele fez tchuvá no final. Que chamar Hashem Eloiner. Deus ouviu a sua aflição. Ou seja, existe uma aflição muito grande em Agar, que faz ela fugir o suficiente de Deus ele ouvir essa aflição e interferir. Cara, eu sei que você está aflito, eu sei, e eu quero te resolver. Volta para Sarai. E o nome vai ser Ismael, que eu ouço. Grita, eu ouço. Porque a aflição é derivado do quê? Da não aceitação do propósito. De querer mudar o propósito com o propósito dos filhos de Sará. Ou seja, Agar quer mudar a função, o papel dela no jogo com Sará. E aí é uma aflição, porque não vai tentar assumir alguma coisa que não é. E toda pessoa que tenta assumir algo que não é, não dá certo. A gente vê isso pela história do povo judeu. Quando tentou assumir o que não é, ser um outro povo assimilado, não deu certo. Quando tentou morar em outras terras, não deu certo. Então tem que assumir o que Deus planejou, essa é a ideia. A gente vê Abraham, que Deus falou, é isso. Toda vez que Abraham está tentando assumir o que não é, Deus não está dando certo. Deus está ensinando Abraham.
Veu e aí, eu acho que as características de Ismael, eu acho que a gente vai deixar para a próxima aula, que é bem interessante. A gente vê como nossos sábios já sabiam tudo o que acontecia no mundo, só por causa disso, mas a gente vai ver que Deus vai dar algumas características. E ele será. O que será esse Ismael que tem que acontecer, tem que existir? Pere e Adão. O que é Pere? Ladrão. Não. Selvagem. Não. Pere é fera. Fera. Fera e Adão. Fera, Adão. Um homem. Não é, né? Uma fera Selvagem civilizada. homem. Uma fera civilizada. Fera ou neném? Ele é um selvagem homem, não é um Adão Fere. É um Fere e Adão. É. Yadó Bakol, a mão dele vai estar em tudo. Veiado Kolbó, e a mão de tudo estará nele. Veal Pnei Kolehav Escola, perante todos os seus irmãos ele morará. Tá? Coisas que, sem entrar muito, só pegando ali, já dá para ver o cenário hoje em dia, os noticiários de tudo. Todo mundo depende dele, ele está no mundo inteiro, ele mora nos irmãos. Chineses. Com chineses. Sim. Não necessariamente os árabes de hoje em dia, isso a gente vai estudar daqui a pouco, são os descendentes de Ismael, tá? A gente vai ver que Ismael vai casar com um descendente de Esav, tá? E também na época dos assírios, eles vão mudar todos os povos. Não necessariamente o que a gente denomina hoje árabe, são os descendentes de Ismael, sim? Isso é muito importante saber. Mas dentro dos árabes, existem ismaelitas. E esses ismaelitas são os que vão fazer tchuvá no final das contas. Ou seja, o Ismael de verdade dentre os árabes são quem realmente no final vai se arrepender, vai voltar para o caminho e vai saber sua função, que é a profecia aqui. Deve ser os drusos. Talvez. Pode são ser. os únicos Se bem que os são- drusos, eles falam que eles... De Midian. Os drusos vêm de Midian, dizem. Eles descendem de Tro. Mas é interessante. Isso não pode generalizar que o que está falando aqui é tudo que não é, tá? Escol. Vatikra Hashem vedover elecha, e Deus chamou, veatá el roi, que amra gam lo raite acharei roi. Tá? E aí vai chamar o Deus que viu, o que eu viu, aqui no Carabé, vai ter um pacto aqui, não um pacto, mas vai dar o nome. Mas só terminando, Vatelha da Agar de Avraham, Ben. E sim, no final Agar tem um filho, um Ben, para Avraham, vai criar Avraham, Shem Benó, o nome Ismael. Asher Yaldá Agar, que nasceu de Agar, Ismael. E Avraham ben Shmonim Shana ve'Shesh Shanim, e Avraham tinha 86 anos, Beledet Agar et Ismael, quando teve Ismael, le Avraham. Então a gente vai ver que 100 anos é quando vai nascer Yitzhak. 86 anos é quando vai nascer Ismael. Não sei se você gosta, mas 86, que é a gematria Quer falar Copa do Mundo. Cara. de Eloquim, sim, ou Ateva, A Teva. ou seja, que é a natureza. Quer dizer o seguinte, que a natureza de Avraham, ela é materializada em Ismael. Tudo que Avraham sempre quis é Ismael. Tudo que ele pensou, tudo que ele trabalhou, tudo que ele planejou é Ismael, é a natureza de Avraham. Sim? Quando ele tiver 99 anos, vai ter um outro pacto sobrenatural. E aí vai nascer Yitzhak. Mas Yitzhak é um presente, é um tzchok. O que é um tzchok? O que é que você ri? É quando é uma surpresa, você não esperava, uma coisa inusitada, você ri. Tipo, porque riu? É contra o senso. Você pensava uma regra e do nada teve uma surpresa, você ri, certo? Aconteceu com o Sará. Isso, ou seja, aconteceu com Sará. Ou seja, o Yitzhak estava fora do planejamento. É algo além, sobrenatural, que nunca ninguém ia pensar. Mas tem que entender que Ismael é o que Avraham sempre quis. E Ismael vai nascer, Avraham vai amar Ismael, vai projetar todo o futuro dele em Ismael por 13 anos. Ou seja, depois disso, no Yudzain, e aí é que Avraham tinha 99 anos, ou seja, vai ter um pulo na história, aqui ele está com 86. E agora a Torá só vai contar... Então teve bons 13 anos no meio da história, quando Deus vai interferir de novo na história. Ou seja, esses 13 anos não podem ser desconsiderados para o desenvolvimento da personalidade do próprio Avraham, sim? Que ele estava educando Ismael tudo o que ele queria para a humanidade, tudo o que Deus prometeu. Então a gente vai ver que Ismael é o primeiro, talvez, potencial, agora, de fato, para nascer o povo judeu. A gente vai ver por que não, depois. Tá? Mas a aula que vem a gente vai desenvolver melhor as características de Ismael e através que a gente vai ver as características de Ismael, a gente vai ver como ela vai interferir na história e o papel de Ismael melhor, o que Ismael tem que fazer. Tá bom? Não deveria ter sido checkmate quando o Yitzhak nasce? Porque
Ele ainda tem dúvida até que idade Isaac. Bom, exatamente. Ou seja, deveria ser checkmate. Mas mesmo assim a gente vê que Abraham tem dúvida. Ou seja, não é algo tão simples para Abraham, mas para Sará é muito óbvio. Para Sará é muito óbvio. Por quê? Porque Abraham quer conciliar. Sará, ela vai logo para aí. O que Deus falou? É isso, acabou. Tá? É isso. E nos vemos então aula aqui.